Tema de referência, de bons exemplos. Graças a Deus, na nossa igreja, nós só temos bons exemplos. E um grande exemplo na minha vida é o pastor Garabito. O Garabito Palhã, ele é uma referência, foi referência no passado e uma referência no presente. Todo mundo que vem aqui fala do pastor Garabito, e ele merece ser lembrado sempre, porque ele foi um servo abençoado. Ele não tinha casa, não tinha carro, não tinha nada. E ele fazia as visitas dele, ia para os hospitais. Eu mesmo, como ele não tinha carro, eu levava ele muitas visitas. Fui muito lá no Canindé, Paris, Vila Guilherme com ele. Ele era uma bênção. Mas o que eu quero falar é sobre dois personagens que a nossa igreja viveu. O pastor Garabito foi para os Estados Unidos. Ele ia viajar muito, né? E a gente sempre ia no aeroporto fazer despedida para ele. Ia para Campinas, Congonhas. A gente ia levá-lo, depois quando ele chegava, a gente ia com faixas, tudo, era muito legal. E nem todos tinham carro, a gente ia de ônibus muitas vezes. E uma vez que ele foi para os Estados Unidos, ele trouxe dois personagens, que eu vou apresentar e os irmãos vão se lembrar dele. O Cosmo, todo mundo lembra do Cosmo. Vem cá, Dani, me ajuda aqui. O Cosmo, Biredé, que trouxe dos Estados Unidos para uma missão específica aqui. E ele trouxe o Enio. Ele trouxe esses dois bonecos e me chamou. Chamou a mim e a Beta, mãe do Júnior e do Danilo. Ele falou: eu quero que vocês treinem e comecem a trabalhar na escola dominical com esses dois bonecos. E ele vibrava. E fez tanto sucesso essa dupla, que nós começamos a se apresentar nos cultos. Nos cultos de domingo à tarde. A gente fazia e o pessoal chorava de rir. Então eu e a Beta, nós éramos especialistas nisso. Com o falecimento da Beta, 19 anos, nós guardamos, estamos tirando só hoje. Quem sabe a gente faz uma dupla com o Danilo. Semana que vem. Então, esse era eu e esse aqui era a Beta. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: o Biredé era um caçador de talentos. Ele chegou para mim e falou: olha, está na mão de vocês, façam o trabalho. E ele vibrava o Biredé. Em outra oportunidade ele me chamou, a mim, a Beta e a Anitta, irmã do Gregório. Ele falou: vocês vão cuidar do jornal da missão da igreja. Então todas as cartas que os missionários escreviam, ele dava para nós. Ele falou: tira os pensamentos daqui e faz o jornal. E com aquela dificuldade de gráfica, de dinheiro, quantas vezes eu fui com ele para a Zona Leste, ele tinha uns amigos lá, e saiu o jornal. O primeiro boletim da missão foi eu, a Beta e a Anitta que fizemos. Depois ele falou assim para nós três: olha, nós queremos reunir todos os missionários na nossa igreja. Aí nós fizemos um congresso. Os irmãos mais antigos se lembram disso. Todos os missionários vieram aqui. Então, o mês da missão é mês da missão, porque eu, a Beta e a Anitta sugerimos mês de setembro. Então, o Biredé era um caça-talentos. É uma bênção. E hoje a gente ouve, não pessoas da igreja, mas fora, na comunidade, o pessoal lembra do pastor Garabito. Nós todos aqui somos frutos, 90%, ou 95% é fruto desse irmão que não sabia falar português direito, não tinha dinheiro, não tinha casa, não tinha carro, mas ele, se soubesse que alguém estava com dificuldade de dinheiro, ele arranjava dinheiro. Quantos armênios que ele ajudou? Quantos? E é uma bênção para a minha vida. A primeira viagem missionária que eu fiz foi com o pastor Garabito para as aldeias dos índios Chavantes. Foi uma bênção. Fui eu, ele, a Sônia, a Lili e o Pablo Xaverevian. Foi uma bênção. Depois a segunda foi com o pastor Alberto e o irmão Arthur Seradarian, que não era nem da igreja ainda. Então foi uma grande bênção. E eu quero valorizar esse meu testemunho. É o seguinte: os líderes, eles têm que olhar o povo, né? Olhar os talentos das pessoas. Eu não tinha talento nenhum para trabalhar com boneco, nem para fazer jornal.
Mas o Miledé chegava e ele ficava em cima da gente. Ele não podia ver a gente. Já saiu, já fizeram, já leram as cartas. Então era uma pessoa assim inquieta, queria realizar. Então ele foi um grande empreendedor na igreja. Eu dou graças a Deus porque muitas coisas que eu faço hoje foi por incentivo do pastor Garabelli. Muito obrigada, Deus abençoe a todos.